Eu sou guardada pelo sangue de Jesus, e toda arma forjada contra a minha vida foi quebrada. Urgente. O Espírito Santo manda te dizer isso agora. Existe uma batalha invisível travada contra a sua vida e contra a sua família, e você não pode ignorar os sinais. Quantas vezes você já sentiu um peso inexplicável no ambiente da sua casa, como se houvesse algo sugando sua energia, impedindo sua paz e travando seus sonhos? Quantas vezes você percebeu ciclos repetidos que parecem não ter fim? Discussões que surgem sem motivo, portas de oportunidades que se fecham de repente, doenças que retornam geração após geração? Isso não é apenas coincidência. É o reflexo de maldições espirituais que foram lançadas contra você, contra sua linhagem, contra o seu destino. Hoje, o Espírito Santo revela que essas correntes podem ser quebradas, e esse vídeo é o canal para a sua libertação. Você precisa entender que não existe neutralidade nessa guerra. O inimigo não descansa enquanto destrói famílias, destrói casamentos, destrói relacionamentos entre pais e filhos, infiltra vícios, promove miséria e rouba a esperança. Ele se aproveita do silêncio e da distração para prender a sua vida em laços invisíveis. Mas Deus não deixou você sem defesa. Ele enviou o Espírito Santo para agir hoje, não amanhã, não daqui a um mês. Hoje é o dia em que correntes caem por terra. Hoje é o dia em que ciclos de destruição são quebrados. Hoje é o dia em que o sangue de Jesus cobre a sua casa e muda a sua história. Essa não é uma palavra qualquer. É um alerta que pode decidir o rumo da sua vida espiritual. Existem momentos em que Deus fala e você precisa ouvir com atenção, porque pode ser a sua última chance de escapar de um ciclo que já aprisionou gerações antes de você. O Espírito Santo está dizendo que a legalidade do inimigo contra a sua família termina quando você decide crer, quando você abre a boca e declara libertação. Esse é o ponto de virada que muitos não percebem, mas você foi escolhido para ouvir agora, porque Deus não se esqueceu de você. Enquanto você acompanha cada palavra, preste atenção no que acontece dentro do seu coração. Há um despertar, uma inquietação, um chamado interno que insiste. É com você que Deus está falando. Não resista à voz que ecoa dentro de você, porque ela está preparando o terreno para a transformação. Esse é o início de uma jornada que vai conduzir você do peso invisível à liberdade espiritual, do medo sufocante à confiança plena, da escravidão emocional ao descanso na presença de Deus. O que será revelado aqui não é teórico, é prático, é espiritual, é urgente. Você verá como identificar as marcas de maldições que atuam silenciosamente, descobrirá como o inimigo age sorrateiro e entenderá a chave que rompe correntes de uma vez por todas. E no ápice desta mensagem, você será guiado em oração profética de libertação, onde cada palavra declarada será como fogo do céu, queimando todo jugo que pesa sobre você e sobre a sua casa. Não desvie a atenção, não minimize a importância do que está acontecendo agora. Essa pode ser a decisão mais séria que você já tomou. Permanecer prisioneiro das maldições que tentam governar sua vida, ou permitir que o Espírito Santo entre e mude tudo em um só momento. O vídeo que você está prestes a acompanhar é a resposta para aquilo que você orava em silêncio, para as lágrimas que ninguém enxergava, para as dores que só você carregava. Deus ouviu e preparou esta palavra como resposta direta para o seu coração. Permaneça comigo até o fim, porque cada segundo importa. O inimigo vai tentar distrair você, mas lembre-se, se existe resistência, é porque existe algo grande prestes a acontecer. Esta introdução não é o clímax, é apenas a abertura do que o Espírito Santo tem reservado para você. Depois desta revelação, entraremos no primeiro passo dessa jornada,
Reconhecer os sinais invisíveis de que maldições estão operando em sua vida e em sua família. E como discernir que o que você vive não é destino, mas uma prisão espiritual que pode ser quebrada hoje. O reconhecimento do vazio e dos ciclos de maldição. Você existe. Você sente. Você percebe que há algo errado, mesmo quando tudo parece normal aos olhos dos outros. Há um vazio que insiste em aparecer nos momentos de silêncio. Uma angústia que retorna quando você tenta descansar. Uma inquietação que ninguém entende, mas que grita dentro de você: existe algo travando a minha vida. Essa percepção não é fraqueza, é discernimento. É o início da sua libertação. Porque ninguém clama por ajuda até reconhecer que está preso. Ninguém quebra uma corrente que ainda não sabe que existe. É por isso que o inimigo se esforça tanto para manter você distraído. Ele quer que você normalize o caos. Que pense que esse ambiente carregado em sua casa é só estresse. Que a dor que você sente é só mais uma fase. Que os relacionamentos quebrados são apenas obra do acaso. Mas você sabe. Lá dentro, você sabe. Não é só o que aconteceu com você. É o que está acontecendo há anos na sua família. Brigas que se repetem, divórcios em sequência, falta de prosperidade mesmo com esforço, filhos que se afastam, ciclos de enfermidades emocionais e físicas que retornam geração após geração. Essas repetições não são aleatórias. São marcas espirituais de maldições que se instalaram em algum ponto da linhagem e permaneceram por falta de confronto espiritual. Deus está abrindo seus olhos para isso agora, e não é para te acusar, é para libertar. Ele quer que você enxergue o padrão, que veja o laço por trás da dor, que entenda que esse sentimento de impotência que você carrega não é sinal de derrota, mas um convite à rendição. A rendição que abre a porta para a cura. Porque só quem reconhece a dor pode ser curado. Só quem percebe o vazio pode ser preenchido. Só quem enxerga a prisão pode ser liberto. Esse momento é sagrado. É o instante em que sua alma está sendo despertada para discernir o espiritual por trás do natural. O que parecia apenas má sorte, agora revela um enredo sombrio. Há um sistema de maldição tentando manter sua história aprisionada. Mas o Espírito Santo está te chamando para romper. Não apenas identificar, mas enfrentar. Não apenas entender, mas clamar. Este é o ponto de virada, onde a consciência se torna clamor, onde o silêncio do sofrimento se transforma em grito por libertação. Você não está aqui por acaso, e esse vídeo não chegou até você por algoritmo. Chegou por missão, porque Deus escolheu abrir seus olhos antes que mais um ciclo se repita. No próximo capítulo, você vai descobrir quais são as raízes mais comuns das maldições espirituais e por onde elas entram. Heranças familiares, palavras lançadas, alianças antigas que ainda têm efeito legal. E mais importante, você aprenderá como o inimigo usa o silêncio e a ignorância como suas armas mais poderosas. A raiz invisível, maldições herdadas e palavras lançadas. Você não nasceu carregando esse peso por acaso. Há raízes mais profundas do que a sua memória pode alcançar. Existem decisões que foram tomadas antes mesmo do seu nascimento, pactos que foram feitos, comportamentos repetidos, geração após geração, que abriram portas espirituais. E a maioria das pessoas vive aprisionada por essas correntes invisíveis simplesmente porque não sabe da sua existência. Deus está revelando agora que as maldições espirituais herdadas não são apenas crenças religiosas antigas. São códigos que se instalam na história familiar e operam silenciosamente, como um vírus escondido num sistema. Um vício que se repete nos homens da família, uma doença específica que sempre volta, casamentos que não duram, filhos que abandonam a fé. E quando você para observar, parece que existe uma trama escondida que ninguém teve coragem de enfrentar, até agora.
Mas não são apenas as heranças espirituais. Também existem palavras lançadas com intenção destrutiva. Gente que liberou maldições contra você por inveja, por ódio, por feridas não curadas. Palavras são sementes espirituais. E quando liberadas com carga de maldade, se não forem canceladas, encontram terreno e criam raízes. Quantas vezes você ouviu frases como: "Você nunca vai conseguir", "Essa família está amaldiçoada", "Vocês são um caso perdido"? Palavras como essas constroem cadeias no invisível. O Espírito Santo te conduz agora a um lugar de confronto espiritual. Porque a raiz só pode ser cortada quando é exposta à luz. E é isso que está acontecendo neste momento. O que estava escondido por trás da dor está sendo revelado. A estrutura invisível que sustentava esse padrão está sendo desmontada, porque Deus decidiu quebrar o ciclo através de você. Você precisa compreender que a autoridade para romper essas maldições não está no passado, está na sua decisão hoje. Deus não te chama para reviver dores antigas, mas para destruir aquilo que se levantou contra o seu propósito. E é exatamente aqui que o inimigo tenta cegar sua visão, fazendo você acreditar que tudo isso é apenas psicológico, emocional ou consequência da vida. Mas quem tem o Espírito Santo enxerga além. Há um discernimento sendo ativado dentro de você. Um entendimento espiritual que começa a ligar os pontos. O Espírito Santo está revelando a fonte do que você sente e te mostrando que aquilo que você herdou pode ser cancelado. Aquilo que foi lançado pode ser desfeito. Aquilo que foi construído em silêncio pode ser destruído pelo poder da sua voz em oração. No próximo capítulo, você vai entender como o inimigo atua no silêncio, escondendo essas maldições debaixo de comportamentos normais, adiando a revelação da verdade para manter você cativo. Mas quando a luz da consciência chega, as trevas não resistem. E é isso que está prestes a acontecer. O sistema espiritual oculto será desmascarado diante dos seus olhos. A estratégia do inimigo. Como as maldições atuam no silêncio. O inimigo não age com alarde. Ele opera no silêncio, nos bastidores da alma, manipulando pensamentos, alimentando dúvidas, distorcendo a realidade espiritual, até que o anormal pareça normal. É assim que ele mantém maldições escondidas, não nas grandes tragédias visíveis, mas nas pequenas repetições silenciosas que aprisionam a mente e contaminam o ambiente sem que você perceba. Você já notou como certas situações parecem sempre voltar? Uma sensação de que, mesmo após orações, mesmo após tentativas, algo maior continua impedindo o avanço? Isso não é coincidência, é um sistema operando no oculto. Uma maldição não precisa se manifestar com gritos ou fenômenos para ser real. Ela se esconde nas limitações que você normalizou, nos medos que você não confronta, nos ciclos que você deixou de questionar. Deus está revelando. O maior campo de batalha espiritual é a mente. É ali que o inimigo planta dúvidas sobre a sua identidade, culpa sobre erros passados, medo sobre o futuro. E quando você aceita essas sugestões silenciosas como verdades, dá legalidade para que a maldição permaneça. É por isso que tanta gente vive com a alma em guerra, mas não consegue identificar a origem. O inimigo prefere que você se canse, que desista, que pare de lutar por acreditar que a vida é assim mesmo. Mas não é. A vida em Cristo não é um ciclo de opressão. Não é uma repetição de fracassos. Quando você se alinha à verdade de Deus, o silêncio que mantinha a maldição ativa é rompido. E tudo aquilo que era camuflado começa a ser desmascarado. Você precisa entender. Ignorar o espiritual não o torna menos real. Pelo contrário, a ignorância espiritual é o solo mais fértil para as trevas. É por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui,
para acender a luz onde o inimigo quer manter você cego, para quebrar o engano onde há tempo demais houve conformismo, para te lembrar que a autoridade de Jesus não foi dada para ser contemplada, mas usada. Você não está enfrentando uma guerra emocional. Está diante de um campo minado no invisível, onde cada pensamento distorcido, cada sentimento de fracasso, cada culpa silenciosa foi estrategicamente colocada para te manter em cativeiro. Mas a consciência que nasce agora é o início da sua libertação. No próximo capítulo, você será conduzido ao ponto de clamor, o momento em que o reconhecimento se torna grito. A alma que percebe a queda começa a clamar por socorro. E é nesse clamor que o Espírito Santo age com poder, trazendo à tona o que estava enterrado e ativando o mover que quebra o ciclo para sempre. O clamor, a consciência de que só Deus pode quebrar essas correntes. Chega um momento em que o entendimento já não basta. A mente reconhece, a alma sente, mas a libertação não acontece até que o coração se rasgue diante de Deus. Esse momento é o clamor. É quando o espírito humano, cansado de lutar com suas próprias forças, finalmente se curva e diz: eu não consigo sozinho. Se o Senhor não me livrar, eu não saio daqui. Esse clamor não é apenas um pedido, é um grito de alma. É o instante em que você entende que todas as tentativas humanas falharam porque o problema não está na superfície, está na raiz espiritual. E só Deus tem a chave para romper o que o mundo não vê. Esse tipo de oração não se aprende em livros. Ela nasce da dor, misturada à fé. É o fruto de noites sem respostas, de lágrimas não enxugadas, de batalhas silenciosas que ninguém testemunhou. É nesse ponto que a graça de Deus se revela com mais força, porque Ele nunca rejeita um coração quebrantado. Ele não resiste ao som do filho que clama com sinceridade. Enquanto o mundo impõe silêncio sobre as suas dores, Deus se aproxima no momento em que você decide gritar a verdade diante dele. Fui ferido, fui enganado, estou cansado, mas ainda creio que o Senhor pode me restaurar. Esse é o ponto onde muitos param. Alguns até reconhecem a maldição, mas se envergonham de clamar. Preferem manter as correntes disfarçadas do que admitir a fraqueza. Mas Deus não cura o que é escondido. Ele cura o que é entregue. E o Espírito Santo está te chamando para esse lugar de entrega total, sem máscaras, sem justificativas, sem medo de parecer fraco, porque no reino de Deus a força começa onde o orgulho termina. Quando você se ajoelha, o céu se levanta. Quando você declara: eu preciso do Senhor, os céus respondem: aqui estou. Não há clamor desperdiçado. Cada palavra dita em fé, cada lágrima que escorre em verdade, cada gemido que não encontra forma, tudo é ouvido, tudo é registrado, tudo é respondido. Esse clamor não é apenas seu, ele ecoa pela sua casa. Cada grito de libertação que você libera em oração se torna como martelo contra as correntes que prendem os seus. Deus está te levantando como intercessor da sua geração, como porta-voz de cura dentro da sua linhagem. No próximo capítulo, você entenderá como o sangue de Jesus entra nessa batalha como a arma mais poderosa que existe, anulando sentenças, quebrando maldições, cancelando heranças espirituais e marcando com proteção tudo aquilo que o inimigo tentou roubar. O clamor abre a porta, mas é o sangue que sela a vitória. O sangue de Jesus, a arma suprema contra maldições. Há um nome que o inferno teme. Há um poder que nenhuma maldição consegue resistir. Há uma marca que muda o destino de quem a carrega. Esse nome é Jesus. Esse poder é o sangue. Essa marca é o selo da aliança que transforma prisioneiros em livres e órfãos em filhos. Desde o princípio, o sangue sempre teve significado espiritual.
No Egito, quando a morte rondava as casas, foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que impediu que o mal entrasse. Aquilo era sombra do que viria. Porque agora você não depende do sangue de um cordeiro comum. O sangue que cobre sua vida é o do Cordeiro perfeito, o Filho de Deus que se entregou por amor a você. Esse sangue não é simbólico, ele é real no mundo espiritual. E quando você declara que está debaixo do sangue de Jesus, você está ativando a arma mais letal contra o reino das trevas. É como colocar um escudo invisível ao redor da sua mente, da sua casa, da sua família. O inferno pode tentar se aproximar, mas não pode tocar em quem está coberto pelo sangue. As maldições espirituais têm prazo de validade diante da cruz. O que foi lançado contra você, o que foi herdado pelas gerações, o que foi firmado em palavras, alianças ou práticas ocultas, tudo isso perde a força diante do sangue que grita por você. Porque o sangue de Jesus não apenas limpa, ele cancela, ele desfaz pactos, ele quebra legalidades, ele transforma maldição em bênção. Você não precisa mais viver como alguém condenado. Não precisa mais andar com medo de repetir a história dos seus pais ou de carregar o fardo que outros deixaram sobre você. Quando o sangue te cobre, uma nova linhagem começa. Você deixa de ser apenas fruto do seu passado para se tornar herdeiro do que Deus escreveu no céu sobre sua vida. Mas essa cobertura não é automática. Ela precisa ser invocada, declarada com fé, liberada em oração. Quando você diz, eu me cubro com o sangue de Jesus, você está chamando à existência a blindagem que separa o que é profano do que é santo. Está traçando uma linha no mundo espiritual. Daqui para trás era domínio das trevas, daqui para frente é território do Espírito Santo. O sangue de Jesus não falha. Ele já venceu a morte, já desarmou principados, já expôs o inferno ao ridículo e agora está disponível para você. Basta crer, basta declarar, basta se posicionar. No próximo capítulo, você será conduzido ao entendimento de que o Espírito Santo age no presente, não no futuro distante. Você vai compreender que o tempo da sua libertação é agora e que o céu está em movimento neste exato instante para mudar sua casa, sua história, sua alma. A intervenção do Espírito Santo, hoje, não amanhã. Deus não age baseado no seu calendário, ele age baseado em propósito. E quando o propósito dele se encontra com a sua disposição, o tempo do milagre se chama agora. Não amanhã, não daqui a 7 dias, agora. O Espírito Santo está se movendo neste exato instante, enquanto você ouve estas palavras, porque há uma urgência no céu para te alcançar. O erro de muitos é esperar a dor passar, esperar a crise se acalmar, esperar um sinal mais forte, e enquanto esperam, as maldições continuam operando. Porque o inimigo não espera. Ele ocupa espaços que você não confronta. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu vim hoje porque o tempo da sua libertação chegou. Você precisa entender que existe uma diferença entre fé e esperança. Esperança diz, um dia vai acontecer. Fé declara, está acontecendo agora. A unção que quebra o jugo está presente aqui. A presença que restaura lares está aqui. A voz que despedaça correntes está falando agora. E essa voz está dentro de você. O Espírito Santo não veio apenas consolar você. Ele veio transformar o que parecia irreversível. Ele veio quebrar contratos espirituais, cancelar sentenças, secar raízes de maldição. Mas para isso, ele precisa de um sim. Um sim sem reservas. Um sim que interrompe o ciclo de adiamento e ativa o tempo de Deus na sua vida. Não diga que é cedo demais. Não diga que não está pronto. Não diga que vai tentar depois. Cada palavra de adiamento é uma oportunidade entregue nas mãos do inimigo.
Mas quando você diz sim ao Espírito Santo, você está entregando a chave da sua história nas mãos do único que pode reescrevê-la com vitória. O mover que está sendo ativado agora em sua vida não é emocionalismo, é o toque do céu. É o Espírito da verdade rasgando o véu que te impedia de ver. E ao mesmo tempo em que ele revela, ele também cura. Ao mesmo tempo em que expõe a raiz, ele lança fogo para consumir o que te acorrentava. A libertação que começa agora vai reverberar nas próximas gerações. Porque quando o Espírito Santo entra, ele não apenas limpa a casa, ele sela a casa, ele marca território, ele muda a atmosfera. E tudo que estava se movendo contra você, agora se dobra diante da presença que habita em você. No próximo capítulo, você será guiado em uma oração profética, onde cada palavra será uma espada espiritual, cada frase uma declaração de guerra contra as maldições e cada clamor um grito de autoridade que ecoa no mundo invisível e destrava sua libertação. Oração profética de quebra de maldições. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora em Tua presença com a consciência desperta e o coração rendido. Não venho como quem pede por simpatia. Venho como quem invoca justiça, como quem reconhece a guerra espiritual que se levantou contra mim e minha casa, e como quem declara que essa guerra termina agora, sob a autoridade do Teu nome e do Teu sangue. Senhor, eu me levanto contra toda maldição hereditária, contra todo padrão de repetição maligna, contra todo espírito que tenta perpetuar fracassos, doenças, vícios, escassez, divisão e dor em minha família. Declaro que o ciclo termina aqui. Toda a legalidade que foi aberta no passado, seja por palavras, pactos, alianças, práticas ocultas ou pecados não confessados, agora é colocada diante do Teu trono. E eu te peço, cobre com o sangue do Cordeiro. Eu renuncio a toda influência das trevas. Eu rejeito toda voz que me acusava. Eu calo toda sentença proferida contra mim. Que toda seta invisível volte para o inferno de onde saiu. Eu anulo toda tentativa do inimigo de permanecer no território da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo, da minha casa, da minha linhagem. Espírito Santo, habite aqui. Queima com Teu fogo tudo o que não Te glorifica. Expulsa toda presença estranha, toda força espiritual contrária ao Teu reino. Que não reste nem rastro das correntes que me prendiam. Que cada cômodo da minha alma e da minha casa seja tomado pela Tua glória. Eu declaro que onde havia maldição, agora há bênção. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia divisão, agora há unidade. Onde havia escuridão, agora há luz. Eu libero a Tua palavra sobre a minha vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade se torna real agora. Senhor, sela com o Teu Espírito tudo o que foi quebrado. Coloca muros espirituais ao redor da minha casa. Estabelece a Tua verdade como fundamento, e que todo retorno do inimigo encontre as portas fechadas, marcadas com o sangue de Jesus. Eu assumo minha posição em Cristo, como intercessor da minha família, como boca profética nesta geração, e como filho adotado pelo Teu amor. Não voltarei ao passado, não viverei refém da dor. A partir de agora, carrego uma nova identidade, livre, limpo, coberto, separado, protegido e restaurado. Em nome de Jesus, eu declaro: toda maldição contra mim e minha casa está quebrada, e convido o Espírito Santo a permanecer comigo todos os dias, me guiando em verdade, em santidade e em autoridade. No próximo capítulo, você será conduzido ao entendimento do que acontece depois da oração, quando a libertação se estabelece e o Espírito Santo começa a reconstruir o que foi destruído, restaurando sua identidade, sua comunhão e sua autoridade em Cristo. A transformação do peso à liberdade. A libertação não termina quando a oração acaba. É ali que ela começa.
Porque quando a maldição é quebrada, o peso que te acompanhava desaparece e no lugar da opressão surge algo novo: leveza, paz, clareza, um tipo de silêncio diferente, não mais sufocante, mas cheio de presença. Aquilo que antes te pressionava, te paralisava, te fazia querer fugir, agora dá lugar a uma atmosfera que te chama de volta para o centro da sua identidade em Deus. Mas é preciso entender: a libertação não é apenas ausência de dor, é presença de propósito. Quando o Espírito Santo arranca a raiz, ele não deixa o terreno vazio. Ele planta identidade, planta aliança, planta direção. Você começa a perceber mudanças nas reações que antes te dominavam. Pensamentos que antes te afligiam, agora perdem o poder. Situações que antes te desestabilizavam já não controlam suas emoções. Porque onde havia ferida, agora há cicatriz de cura. Onde havia laço, agora há liberdade. Essa transformação é visível, mas antes de ser externa, ela é interna. Começa no coração. O que antes era território da culpa, agora é campo fértil para a graça. O que antes era domínio do medo, agora é habitação da fé. Você não é mais governado por vozes antigas. Agora você é guiado pela voz do Espírito. E o mais poderoso, sua libertação não para em você. Ela alcança sua casa. Sua atmosfera muda e com ela os ambientes mudam. Gritos se transformam em oração. Conflitos se transformam em reconciliação. Portas que estavam fechadas há anos começam a se abrir. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Essa nova realidade é sustentada por uma decisão: permanecer no lugar onde o Espírito Santo habita. A transformação não é um evento isolado, é uma construção diária. E quanto mais você mergulha nessa presença, mais distante ficam os traumas que antes definiram sua história. Você está sendo reposicionado. Está sendo reconfigurado por dentro. Deus está restaurando até aquilo que você nem sabia que precisava ser curado. Você está sendo alinhado ao propósito que foi escrito antes do mundo existir. E esse alinhamento é o que gera a autoridade espiritual. No próximo capítulo, você entenderá como manter essa liberdade no dia a dia, como proteger o que foi conquistado em oração, como blindar sua mente, sua família, sua caminhada e como caminhar com consistência na presença de Deus sem retroceder ao cativeiro de onde você saiu. Como proteger a liberdade espiritual conquistada. Você foi liberto, mas agora precisa aprender a proteger o que Deus restaurou. A maior estratégia do inimigo não é impedir sua libertação. É fazer você voltar para as mesmas correntes que foram quebradas. Ele sabe que, se não conseguir impedir seu avanço, tentará enfraquecer sua consistência. Por isso, depois que a maldição é quebrada, começa uma nova fase: a vigilância espiritual. A liberdade que você recebeu não pode ser tratada como emoção passageira. Ela precisa ser alimentada com verdade, cultivada com presença e protegida com oração. Você não pode voltar para os mesmos lugares emocionais, para os mesmos comportamentos que abriram brechas no passado. Agora você sabe onde estavam os laços. Agora você tem discernimento. E com discernimento vem responsabilidade. Muitas pessoas perdem o que conquistaram porque confundem alívio com cura. Sentem-se melhor, voltam aos antigos hábitos e, sem perceber, reabrem portas que já haviam sido fechadas. Por isso, o Espírito Santo está te instruindo. Vigia o ambiente da sua mente, porque é ali que o inimigo tentará voltar. Pensamentos de culpa, de rejeição, de medo, todos eles são tentativas de reativar a prisão. Mas agora você tem autoridade para dizer: essa voz não comanda mais minha vida. Alimente-se da palavra, não de vez em quando, mas todos os dias. O que você venceu no Espírito precisa ser sustentado com verdade diária. A Bíblia é mais do que inspiração. Ela é proteção.
Cada versículo meditado é um tijolo na fortaleza que te mantém em pé. Mantenha sua casa espiritual limpa. Seja intencional com o que você ouve, com quem você anda, com os ambientes que você frequenta. O Espírito Santo não divide espaço com o caos. Onde há luz, as trevas não permanecem, mas para que a luz continue acesa, você precisa cultivar a chama. E ore. Ore mesmo quando parecer que está tudo bem. A oração não é só uma arma de guerra, é uma conexão de aliança. Quando você ora, você lembra quem é. Quando você ora, você reforça sua posição em Cristo. Quando você ora, você se afasta do que te prendia e se aproxima do que te sustenta. A liberdade espiritual não é mantida pela força humana, é mantida pela rendição contínua. Quanto mais você se entrega, mais Deus te protege. Quanto mais você se aproxima, mais Ele te cobre. E quanto mais você cuida daquilo que recebeu, mais preparado estará para sustentar sua vitória. No próximo capítulo, você será convidado a selar tudo o que viveu até aqui com uma declaração profética, uma frase que será escrita não só com palavras, mas com fé viva, como ato espiritual público, dando legalidade no céu para que nada do que foi rompido volte a se estabelecer em sua vida. A declaração profética que sela sua libertação. Tudo o que foi quebrado precisa ser selado. Toda guerra vencida no espírito precisa ser marcada com uma palavra que ecoe no mundo visível. Porque no reino de Deus, o que é declarado com fé se torna decreto espiritual. É por isso que o Espírito Santo está te chamando agora para declarar publicamente a sua libertação, não como ritual, mas como ato de autoridade. Você não pode apenas receber, precisa responder, precisa abrir a boca e dar forma à sua nova realidade. A maldição que te acompanhava foi exposta, vencida e cancelada. E agora, a sua palavra é a assinatura espiritual que fecha a porta para o retorno do inimigo. Não subestime o poder da sua voz. Não se esconda no silêncio do amém tímido. Deus está te convocando para ser profeta da sua própria casa. Sua declaração não é só para você, é uma semente lançada na atmosfera que vai ecoar sobre seus filhos, sobre seu sangue, sobre o futuro da sua geração. É aqui que você escreve nos comentários e em oração: eu e minha família somos guardados pelo sangue de Jesus. Toda maldição foi quebrada. Eu estou livre. Ao escrever isso, você está selando tudo o que Deus fez até aqui. Está dizendo às trevas: não tem mais acesso. Esse território tem dono. Está lembrando ao seu coração: eu não volto para onde Deus me tirou. E está dizendo ao céu: eis-me aqui, pronto para viver o propósito que antes estava preso. Essa frase profética tem função de altar, um memorial no mundo espiritual. E ao escrevê-la, você está dando legalidade para que os céus permaneçam abertos sobre a sua vida. A libertação que começou hoje vai gerar frutos que você ainda nem imagina. E tudo será sustentado a partir dessa decisão. Selar sua vitória com fé, declarar a verdade com ousadia e permanecer no lugar onde Deus te plantou. Agora, escreva nos comentários. Faça isso como um ato espiritual. E depois, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Porque o mesmo fogo que te alcançou agora pode ser a resposta de libertação que outra pessoa está esperando. Abrace sua nova identidade. Caminhe como quem foi redimido. Declare a verdade todos os dias. E lembre-se, nenhuma maldição resiste a um coração coberto pelo sangue e habitado pelo Espírito. Oração final de selamento e vitória. Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante do teu trono com o coração prostrado e a alma em reverência. Hoje eu não venho pedir como antes, hoje eu venho agradecer, porque o Senhor entrou nas regiões mais profundas da minha história e arrancou o que me prendia. Porque o Senhor falou comigo quando ninguém mais me ouvia.
porque o Senhor me viu quando até eu já tinha desistido de mim mesmo. Pai, eu reconheço que nenhuma força humana poderia ter feito o que o teu Espírito fez. Hoje eu declaro: foi a tua graça que me alcançou. Foi o teu poder que quebrou as correntes. Foi o teu sangue que cancelou as maldições. E é a tua presença que agora habita dentro de mim. Por isso, em nome de Jesus, eu selo tudo o que foi quebrado, tudo o que foi curado, tudo o que foi restaurado neste momento. Eu declaro que nenhuma palavra contrária poderá ser reativada. Nenhuma maldição poderá retornar. Nenhum laço poderá ser refeito. Porque agora, a minha casa, minha mente, minha alma e minha história pertencem exclusivamente ao Senhor. Eu rejeito toda culpa que tenta voltar. Eu calo toda voz que tenta me lembrar de quem eu era. Eu declaro que sou nova criatura. E onde antes havia trevas, agora há luz. Onde antes havia guerra, agora há paz. Onde antes havia prisão, agora há liberdade. Sela, Senhor, este tempo. Sela com fogo, sela com autoridade. Que a minha vida seja um altar de adoração ao teu nome. E que o inimigo reconheça que esse território tem dono. Que o mundo espiritual veja que aqui habita alguém coberto pelo sangue do Cordeiro. E que tudo o que o Senhor começou neste vídeo se multiplique. Que outras vidas sejam libertas ao ouvirem essa palavra. Que o teu mover não pare em mim. Que minha libertação gere avivamento na minha casa, na minha família, nas gerações que virão. Hoje, com plena convicção, eu declaro em fé: eu e minha casa somos livres, selados e guardados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.